queridos, João capítulo 17 é o texto dessa noite, a partir do verso 20. Nós olharemos para as palavras finais de Jesus nessa oração que ele realiza em favor dos seus discípulos ao Pai. Começaremos no verso 20 e seguiremos até o verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. Então, ministra aos nossos corações a Tua vontade por meio da exposição desse texto de hoje. Em nome do Teu Filho Jesus nós rogamos. Amém. Meus irmãos, nós estamos olhando aqui para as últimas palavras da oração de Jesus no capítulo 17 de João. Já estamos encerrando esse capítulo hoje, através dessa leitura que acabamos de fazer, e nós vimos ao longo de todo esse capítulo o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando pelo seu povo, está orando pelos seus discípulos. No último sermão, referente à perícope passada que nós lemos aqui, nós vimos que Jesus orou pelos seus discípulos ou por seus discípulos para que eles fossem guardados e fossem santificados neste mundo onde eles desempenhariam a missão que foi confiada a eles. Essa missão iria produzir frutos e a prova de que ela produziu frutos é que nós estamos aqui hoje. A igreja avançou pelo mundo. E agora Jesus ele vai orar nessa sessão que nós estamos lendo por aqueles que viriam a crer nele por meio da palavra, do testemunho dos apóstolos em suas pregações, através dos seus ensinamentos. E o que nós olhamos aqui, queridos, agora, olhando para o texto dessa noite, nós encontramos Jesus ampliando a sua oração para além daqueles apóstolos originais, os primeiros discípulos de Jesus. Nós vimos Jesus, num primeiro momento, fazer uma oração objetiva para aqueles que estavam com ele, que foram escolhidos por ele no início do seu ministério. E vimos como ele fez isso, como ele foi rogando ao Pai os seus pedidos ao Pai em favor desses discípulos. Mas agora, todos nós aqui, somos incluídos na oração sacerdotal de Cristo. E nós ainda não havíamos nascido, não se falava da nossa existência, mas lá no
Getsemane, lá no local onde Jesus estava ministrando aos seus discípulos, ele estava orando por cada um de nós, por cada um dos seus discípulos. Nós já estávamos no horizonte de Jesus em sua intercessão. Ele já nos via, ele já via nossa condição e ele orava por nós. Lembremos, na primeira parte, Jesus ora pelos 12, pelos apóstolos que estão ali com ele. Agora ele vai orar por aqueles que virão a crer. Portanto, Jesus está orando por nós. E o que Jesus pede? Qual é o pedido central de Jesus aqui nesse texto? Se os irmãos olharem para o texto no versículo 21, os irmãos verão que há um pedido principal de Jesus aqui. Há outros pedidos. Mas o que Jesus está pedindo, que é o principal nessa oração, é que todos os discípulos de Jesus sejam um. O que Jesus está orando aqui é pedindo ao Pai pela unidade dos seus discípulos. É da vontade de Jesus que o seu povo ande em unidade. E nós já falamos aqui para os irmãos como que Satanás ele tem tentado tocar na unidade do povo de Deus ao longo dos séculos. Uma das maneiras de Satanás conseguir alguma vantagem na Igreja de Cristo é fazer com que não haja unidade de pensamento, de sentimento, os mesmos propósitos. Os discípulos estavam sendo atacados por Satanás nesse sentido. E Jesus ora ao Pai, pedindo ao Pai para que o Pai guardasse os seus discípulos. E agora ele está orando pelo restante da sua igreja, pelo restante dos crentes, pedindo, Pai, dê a eles unidade, façam com que eles sejam um. E se nós definirmos de forma errada, ou se nós definirmos mal o que significa unidade, todo o restante desse texto, queridos, ele vai estar comprometido, porque muitas pessoas têm uma ideia de unidade completamente diferente daquela que a Bíblia nos apresenta. Primeiramente, é importante nós observarmos que quando Jesus fala de unidade, ele não está falando de uma unidade organizacional ou institucional. O texto não está dizendo aqui que todos os cristãos pertencerão à mesma estrutura eclesiástica visível. Da mesma forma, ele não trata aqui de uniformidade de opiniões, uma uniformidade absoluta de opiniões. O texto não está falando isso, porque às vezes a gente pode romantizar a coisa e achar que só existe uma igreja no mundo, só existe um tipo de pensamento que deve se carregar na mente do crente de uma forma geral. Todos devem pensar em todos os aspectos, em todos os assuntos da mesma maneira, e isso é algo errado. O próprio texto aqui, se os irmãos olharem o verso 21, ele define o tipo de unidade que Jesus tem em sua mente. Ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É esse tipo de unidade que Jesus está pensando aqui. Não é essa uniformidade de opiniões, de instituição. Um outro ponto que nós precisamos considerar é que Jesus não está dizendo aqui que os crentes, isso aqui parece lógico demais, mas é preciso a gente falar, que os crentes se tornariam um único ser. Não é isso que o texto está dizendo, porque não é isso que o texto nos apresenta a respeito da pessoa do Filho e do Pai. O Filho e o Pai não são uma só pessoa. Há um só Deus, mas há três pessoas dentro da divindade, dentro da Trindade. A Trindade, ela mantém uma distinção pessoal. O Pai é o Pai. O Filho é o Filho. Não é que uma hora o Pai se torna filho
e outra hora ele se torna espírito. Não é isso. Isso é uma heresia que esteve presente no início da igreja. E alguns diziam que por alguns momentos as pessoas da Trindade se alternavam no homem chamado Jesus. E não é isso, ok? Contudo, mesmo assim, o Pai sendo Pai, o Filho sendo Filho, o Espírito sendo o Espírito, são três pessoas na Trindade, a perfeita comunhão dentro da Trindade, a perfeito propósito, a perfeito amor e a perfeita vontade. Portanto, meus irmãos, a unidade cristã, ela não elimina a diversidade. Inclusive, a diversidade é muito importante dentro da igreja. A unidade pela qual Jesus ora aqui é a comunhão espiritual, é a comunhão doutrinária, é a comunhão afetiva, é a comunhão missionária dos crentes em Deus, refletindo de forma visível a comunhão existente entre o Pai e o Filho. Por meio desta unidade presente na vida da igreja, o Pai é glorificado, o nome do Senhor é testemunhado. Então, observe esse trecho do versículo 21, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. É perfeita comunhão, né? Também sejam eles em nós. A unidade da igreja, irmãos, é um reflexo da comunhão divina, da comunhão que há na pessoa de Deus. Agora, o texto nos mostra que Jesus, além de pedir a unidade, o texto nos apresenta também o propósito desse pedido de Jesus. Por que Jesus pede ao Pai em favor dos discípulos que viriam a crer e em favor de todo o corpo de crentes pela unidade? Qual o propósito dessa unidade? E o texto está carregado disso. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, e eu gosto quando os irmãos prestam atenção no texto, e não apenas passam por ele sem perceber os detalhes que são apresentados no texto. Quando nós olhamos para o texto, uma coisa que fica bem claro para a gente, bem perceptível em todo o texto que nós lemos, são as conjunções que aparecem no texto, de finalidade. Elas estão recheando todo o texto, irmãos. Todo o texto. Se você tiver com sua Bíblia aberta na passagem que nós lemos hoje, se os irmãos olharem, os irmãos verão repetidamente a expressão para que, a fim de que, sendo repetida ao longo de todo o texto, diversas vezes. Jesus, ele repete 2 vezes, irmãos, o propósito dessa unidade. Se os irmãos olharem aí o verso 21, ele diz, para que o mundo creia. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Para que o mundo creia. O verso 23, ele estende, ele amplia um pouco mais esse propósito, dizendo, para que o mundo conheça. Crer e conhecer. O que nós percebemos aqui, queridos, é, então, uma progressão de desejo, de pedido, carregado de uma intensidade de propósitos. Jesus não está aqui simplesmente acumulando pedidos em sua oração. Não é isso que ele está fazendo. Há no texto uma cadeia de propósitos muito bem construída. E João procura detalhar isso muito claramente para os seus leitores. Jesus não está repetindo apenas palavras, falando palavras sem sentidos e aumentando e acrescentando pedidos e mais pedidos à sua oração, mas ele está sendo intencional no que ele está pedindo. Ele está pedindo com um propósito. E o propósito da unidade é esse. É que através da unidade da igreja, a unidade presente nos discípulos, o mundo creia em Jesus. O mundo creia, o verso 21.
Veja aí na tela. Agora nós temos uma tela um pouco maior, né? Os irmãos conseguem enxergar bem. Então, o que diz o texto? A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o objetivo dessa unidade, irmãos? Dessa perfeita comunhão entre os crentes e Jesus e o Pai, essa comunhão divina com o seu povo e entre o seu povo, entre os irmãos, o objetivo é que o mundo veja isso e o mundo creia que eu fui enviado pelo Senhor. Verso 23. Vejam aí o que ele diz. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A ideia aqui é de um progresso. A unidade deve ser buscada e desenvolvida na vida da igreja, ampliada a cada dia mais na vida da igreja. E aqui tem um propósito, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade. Mais um propósito aqui. E ele segue para quê? Outro propósito, outro objetivo aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como também amaste a mim. Então, os irmãos percebem que há uma intencionalidade aqui nessa oração. Unidade na vida da igreja não é uma coisa qualquer que deve ser desenvolvida e trabalhada na congregação, mas ela tem um propósito de testemunhar. A igreja, meus irmãos, é uma evidência visível da obra invisível de Deus. Aquilo que Deus fez em nossos corações, o trabalho que Deus opera em nós, é um trabalho invisível. É por meio da sua palavra, do seu Espírito que vai nos santificando diariamente, a cada dia. Nós não enxergamos esse trabalho visivelmente, mas ele acontece, ele é manifesto através das obras, ele é manifesto através da unidade. Então, a igreja de Cristo nessa terra, ela é uma evidência visível dessa obra invisível que Deus faz em nós, opera em nós. Quando pessoas, irmãos, diferentes, pecadoras e naturalmente divididas, elas vivem reconciliadas em Cristo, o Evangelho se torna visível. Não é verdade? Nós somos bem diferentes uns dos outros aqui. Cada um aqui teve uma criação. Talvez os irmãos, alguns aqui sejam nascidos de outras cidades, outros até estados, regiões diferentes do país, que são criados em culturas diferentes, famílias diferentes, criações diferentes. Uns com mais cultura, outros com menos, com essa carga cultural. Somos diferentes, temos personalidades diferentes, temos pensamentos diferentes. Às vezes pensamos bem diferentes um do outro. E como é que nós podemos, irmãos, acrescido a toda essa diversidade que é em nós, ainda do pecado, vivermos em unidade, vivermos em amor uns com os outros? Como que isso é possível? Isso só é possível, queridos, por causa de Cristo, porque nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. E assim o Evangelho se torna visível para os de fora. Como é que pessoas tão diferentes, com personalidades tão diferentes, em condições tão diferentes, alguns extremamente pobres, outros extremamente ricos, algumas pessoas com bastante instrução e outros quase analfabetos, ou se não analfabetos, conseguem se reunir num lugar e se amar, ter relacionamentos, cuidar uns dos outros, viver a vida cristã com todas essas diferenças e ainda assim a coisa dá certo. Tudo isso, queridos, é a obra do Senhor. E assim a igreja testemunha, e assim o mundo vê, e o mundo crê, e o mundo conhece que Jesus veio a esse mundo por envio do próprio Pai. Não foi um homem qualquer. Porque ninguém consegue, irmãos, fazer o que nós encontramos na história da cristandade, na história da igreja.
A igreja, ela caminha santificada, sendo aperfeiçoada e crescente vitoriosamente nesse mundo. Como que pode dar certo pessoas tão diferentes viverem no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e ainda assim se amarem, se respeitarem e caminharem juntos em favor de um objetivo maior, que é Cristo? É a própria obra de Deus. É o testemunho do Evangelho sendo proclamado pela igreja. E esse testemunho da igreja, queridos, não acontece apenas por aquilo que ela prega. É importante o que a igreja prega. Mas o testemunho da igreja acontece também por aquilo que ela demonstra. A forma como ela caminha. Como ela se relaciona neste mundo dentro de um contexto de tanta dificuldade e impossibilidade, ela caminha bem e sendo santificada. Assim, meus irmãos, uma igreja marcada por divisões, por rivalidades, por disputas, ela obscurece a mensagem do Evangelho. Isso é um grande problema. Se a igreja é marcada por isso aqui, por divisões, por rivalidade, por disputa, a mensagem do Evangelho pode ser linda, mas ela é enfraquecida, ela é obscurecida. Quantos de nós não já ouvimos pessoas falando assim, né? Eu até gostaria de ser crente, mas eu conheço uns crentes que dão um mau testemunho terrível. Se for para ser crente igual fulano, a gente sabe que muitas das vezes é desculpa, né? Mas não acontece isso? Seja sincero. Acontece. E isso, de certa forma, enfraquece o testemunho do Evangelho. Agora, uma igreja marcada por amor, uma igreja marcada por comunhão, por serviço mútuo, ela autentica, meus irmãos, diante do mundo a mensagem que ela está proclamando. A pergunta é, será que você tem sido um cristão a tal ponto de manifestar entre os seus irmãos essas características boas aqui? Será que o mundo, através de você, pode crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador? Será que o mundo, através do seu testemunho, pode vir a conhecer a Jesus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que o que é visto aqui, dentro dessa congregação, o que é visto dentro do nosso lar, o que é visto na nossa vida privada, no dia a dia, será que isso é um bom testemunho para o Evangelho ou não? E é por isso que Jesus está dizendo para o seu Pai em oração: Pai, a minha oração é que eles sejam unidos, que eles vivam em unidade. Porque há um propósito nessa unidade. A unidade não é um fim em si mesma. Percebem isso? A unidade é um meio pelo qual o Senhor usa a sua igreja para evidenciar uma obra maior, para evidenciar a sua glória, o seu amor, o amor do Pai pela humanidade. Após falar, irmãos, dessa missão da igreja no mundo, nesses primeiros versos que nós olhamos aí, Jesus volta seus olhos para agora a eternidade. Vejam o verso 24. Há um outro pedido aqui, né? Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é o desejo de Jesus aqui? Qual é o pedido que ele está fazendo? Pai, eu quero que eles estejam comigo, desfrutando, experimentando e vendo a minha glória, para que eles vejam como o Senhor me amou. A perfeita comunhão que há entre nós. E aqui, nessas palavras, irmão, nós encontramos um dos pedidos mais extraordinários dessa oração de Jesus. Jesus não pede por mais
proteção ou por apenas proteção dos seus discípulos. Jesus não pede apenas pela perseverança dos discípulos, é extremamente necessário, mas ele não pede apenas por isso, mas ele deseja a presença do seu povo com ele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos de proteção? Sim. Precisamos de perseverança? É claro. Jesus pediu isso também ao Pai. Mas veja aqui o que conduz todo esse pensamento que nós estamos trabalhando aqui no texto bíblico. É o pedido que Jesus faz aqui no verso 24, dizendo: eu quero que o meu povo esteja junto de mim. O objetivo da salvação, meus irmãos, não é simplesmente o homem escapar da condenação, que certamente é terrível, mas o objetivo da salvação é estar com Cristo. É estar com Cristo. O centro do céu não são, como as pessoas gostam de imaginar, as ruas de ouro, as mansões que são cantadas em muitas canções, ou até a ausência do sofrimento. Lá no céu não vai ter sofrimento. Lá no céu nós andaremos em ruas de ouro. Lá no céu nós teremos uma mansão. Vou trocar o meu barraco aqui da terra, né? Minha casa que ainda está no tijolo, que nem consegui terminar, mas lá no céu, quando eu for para o céu, eu vou ter uma mansão maravilhosa. Irmãos, o centro do céu não está nisso aqui, mas em Cristo. Em Cristo. O centro do céu é Cristo. Veja o que Jesus disse: para que vejam a minha glória. E o verbo que é usado aqui por ver no texto tem a ideia de você contemplar atentamente, não é só passar o olho. É você contemplar maravilhado. É você admirar intensamente, observar plenamente. E o que Jesus está pedindo? Pai, eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam a minha glória. Hoje nós vemos a glória de Cristo pela fé, não é verdade? Mas um dia, na consumação, nós veremos a Deus face a face. Nós experimentaremos, queridos, o que nós não conhecemos hoje, plenamente. E é isso que Jesus está pedindo para o Pai, que eles desejem isso. Eu quero que eles estejam comigo. Tudo isso eu estou pedindo porque eu desejo que eles estejam ao meu lado e eles desfrutem dessa glória, eles observem a glória que o Senhor me deu. Eles percebam que grande amor é esse que o Pai tem. Irmão, será que nós estamos considerando esta realidade aqui no nosso viver diário? É uma pergunta que a gente precisa fazer nessa noite. Será que nós estamos desejando estas coisas intensamente? Será que o meu maior desejo é Cristo? É estar com Cristo? É experimentar e desfrutar de Cristo? Será que o que me motiva a ser crente, a ser um crente, a vir à igreja, a participar dos cultos, é apenas escapar do inferno? Ou eu desejo ardentemente estar com o Senhor? Eu quero desfrutar dessa glória. Eu quero contemplar a glória de Deus. Será que nossos olhos estão postos nessas coisas, irmãos? O problema é que muitas vezes a igreja ela vive excessivamente presa a este mundo, apenas ao presente, às coisas dessa vida. E Jesus ele faz questão de nos lembrar nessa oração aqui, registrada por João, que a nossa esperança final não está neste mundo, meus irmãos. Não está nesse mundo. A nossa esperança deve estar em Cristo, no reino vindouro, quando nós estaremos diante do nosso Senhor e poderemos contemplar a glória que Ele tem. Jesus se revelou aos seus discípulos na sua encarnação, na sua humilhação, de forma bem simples. Ele veio simples demais. Nasceu numa manjedoura. Toda a vida de Jesus foi uma vida de humilhação e sofrimento, de desprezo e vergonha. Ele, como disse o profeta, é um homem que sabe o que é padecer.
Isaías, quando fala do Messias, ele diz que as pessoas olhavam para o Cristo e não via nele nenhuma beleza para serem atraídas a ele. A ideia é que o aspecto, como ele diz, estava muito desfigurado. Eles esperavam um Messias glorioso, pomposo, cheio de glória, com um exército imenso. Assim era a imagem que eles tinham do Messias. Mas como é que o Messias veio, irmãos? Ele veio humildemente. Ele passou a sua vida inteira numa cidadezinha chamada Nazaré, trabalhando como carpinteiro ali, experimentando as mesmas dores, né, que nós enfrentamos nos nossos labores diários. Poderíamos dizer que Jesus era como qualquer outro de nós que tem a vida, a rotina diária de intenso trabalho. Acorda cedo, toma o seu café da manhã e vai para o trabalho. Vai bater massa, né? Vai construir casas, vai pintar paredes, vai fabricar as coisas debaixo de um sol terrível, lutando diariamente para conseguir o necessário para a subsistência. Jesus experimentou nossas dores, irmãos. Nós devemos ter, irmãos, os nossos olhos nessa glória futura, porque os discípulos de Jesus, eles não viram Jesus glorificado na sua condição da encarnação. O máximo que eles tiveram foi um vislumbre da glória que Pedro, Tiago e João tiveram quando estavam no monte com Jesus, e Jesus ele trouxe aquela experiência de transfiguração. E apareceu lá Elias, Moisés, e Pedro vai até narrar que eles foram participantes dessa glória vindoura. Provavelmente o que Pedro tem em mente quando ele escreve essas palavras, ele está fazendo uma referência àquela experiência que eles tiveram lá no monte, quando viram Cristo, ele num aspecto completamente diferente. E eles ficaram extasiados com aquilo ali, mas eles não viram o Cristo glorificado. João, ele teve uma visão do Cristo glorificado quando ele escreve o Apocalipse. E o texto diz que quando João se vira para ouvir e ver aquele quem estava falando com ele, ele não resistiu, tamanha glória, ele teve que cair de rosto no chão. Porque aquele cordeiro que ele acostumou-se a andar com ele, reclinar no seu ombro, como ele mesmo gostava de dizer, agora estava completamente diferente, glorificado, cheio de glória. E ele pôde ter essa experiência. E Jesus está dizendo para o seu pai, pai, eu quero que eles vejam a minha glória, eu quero que eles estejam comigo. Esses homens creram em mim, na minha humilhação, eles creram na minha mensagem, eles creram na minha palavra. O mundo não creu, eles creram. Eles tiveram fé. Eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam no que eles creram. Em quem eles creram, a glória daquele em quem eles creram. Eu quero que eles vejam. E ele roga ao Pai por isso. A nossa vida, queridos, não pode estar focada nesse mundo. Esse tem que ser o nosso desejo. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ver a glória do meu Salvador. Eu quero ver o meu Salvador em glória. Aquele que morreu na cruz, humilhado, desfigurado, pendurado na cruz. Eu quero vê-lo glorificado. Eu quero ver em toda a sua glória, em todo o seu resplendor. E Jesus pede isso, né? A oração de Jesus termina, versos 25 e 26, retornando ao relacionamento eterno entre o Pai e o Filho. Ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Jesus estabelece aqui, meus irmãos, nesse texto, um contraste entre o mundo incrédulo e aqueles que receberam a revelação de Deus. Então, aqui ele apresenta o propósito final da sua obra. Ele diz, para que o amor com que me amaste esteja neles, verso 26. Esse é o propósito final da sua obra.
esse amor que eu experimentei, que eu experimento, que há nesta comunhão entre nós, eles experimentem também. Que eles possam desfrutar dessa realidade. E aqui nós entramos na profundeza da salvação, né? O mesmo amor com que o Pai ama o Filho é derramado sobre aqueles que pertencem a Cristo. Não se trata aqui, meus irmãos, de um amor inferior ou secundário, mas é o mesmo amor que foi ministrado pelo Pai ao Filho, é ministrado também ao seu povo. Os crentes, notem no texto, os crentes são introduzidos na esfera desse amor eterno. Há uma perfeita comunhão. Esse amor que está do Pai neles e eu esteja presente neles também. E eu esteja neles. É o ponto alto dessa oração de Jesus, né? É o clímax dessa oração. Eu esteja neles. Isso nos mostra unidade, glória e amor. Tudo converge aqui, meus amados, para a comunhão com Cristo. A salvação começa com Cristo, ela é sustentada por Cristo e a culmina em Cristo. Diante disso, queridos, nós podemos afirmar que a maior necessidade da igreja não é crescimento numérico, não é influência cultural nesse mundo ou relevância social nesse mundo, embora essas coisas sejam importantes e elas aconteçam naturalmente. Mas a maior necessidade da igreja não é isso. Né? Um crescimento estratosférico, numericamente imenso. Não é a igreja se tornar grande e poderosa a ponto de influenciar culturalmente o mundo ou ter relevância social. A maior necessidade da igreja continua sendo, meus irmãos, viver na presença de Cristo e desfrutar do amor de Deus revelado por meio dele. Essa é a maior necessidade que nós temos. E assim nós chegamos ao final da oração de Jesus. É dessa forma que Jesus encerra a sua oração sacerdotal. E João fecha aqui esse trecho do seu evangelho. A oração de Jesus revela o propósito completo da redenção. Cristo une o seu povo nesse mundo. Cristo usa essa unidade como testemunho ao mundo. Cristo conduz o seu povo para a contemplação da sua glória. E Cristo introduz no seu povo, ou seu povo na comunhão eterna desse amor divino. Esse é, queridos, o propósito completo da redenção. Portanto, esse ponto tão importante que Jesus pede aqui, que é a unidade da igreja, não é o destino final. A unidade é extremamente importante, mas não é o destino final, mas é o meio pelo qual Cristo manifesta a sua glória ao mundo e prepara o seu povo para a eternidade junto dele. Notem, a unidade não é o ponto final, ok? A unidade é necessária, a unidade é apenas o meio que Deus usa e manifesta a sua glória neste mundo. Quando a igreja, ela vive nessa unidade, o nome do Senhor é glorificado nesse mundo. O mundo olha e diz, realmente, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Irmãos, nenhum homem consegue fazer o que Jesus fez, unir pessoas do mundo inteiro ao redor dele. É isso que ele faz. Preparar o seu povo para a eternidade. A pergunta que permanece para nós aqui é a seguinte: será que a nossa vida como igreja reflete essa unidade pela qual Cristo orou? Olhe para dentro de você agora, irmão. Você não precisa me responder essa pergunta. Você pode responder para você mesmo. Será que a nossa vida como igreja reflete essa unidade pela qual Cristo orou? Nós precisamos responder isso aqui, né? Por meio da unidade, o testemunho ao mundo aparece.
A unidade antecipa essa comunhão eterna que um dia nós desfrutaremos na presença dele. Portanto, ela é extremamente importante na nossa vida. Que nós lutemos, batalhemos, irmãos, pela unidade, porque Jesus orou por isso. Ele pediu isso. E é extremamente terrível quando nós lutamos contra aquilo que Cristo pediu. Quando nós fazemos exatamente o oposto daquilo que Cristo desejou. Quando nós escolhemos um caminho que traz divisão, separação, contendas, nós estamos indo por um caminho extremamente contrário àquilo que Cristo orou ao Pai no seu momento de maior agonia, às vésperas da cruz. Que batalhemos pela unidade, que batalhemos por isso, para que possamos contemplar a glória do Senhor um dia, para que o mundo veja que Jesus é o Filho de Deus, o amado de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito. Que Deus nos ajude nessas coisas. Vamos orar? Curva a sua cabeça.